Bom dia, pessoal. Mais um dia que estamos. Meu Deus, meu olho tá inchado. Estou aqui me preparando para mais um dia de tratamento, né? Hoje eu tenho hemodiálise. E passando aqui para dar um bom dia para vocês, para falar como Deus é bom o tempo todo, gente. E um dos meus testemunhos é que antes de ser diagnosticada com insuficiência renal, em setembro de 2022, eu perdi a minha visão, né? Eu só enxergava vultos. E aí, meu marido me levou no UPA e chegando lá, minha pressão tava 22/18, sabe? E aí a enfermeira falou: Você perdeu sua visão por conta da sua pressão, ela tá muito alta. E aí os médicos começaram a me dar um monte de comprimido para baixar a pressão, foi tanto comprimido, e ela não baixava, ela estava resistente ao remédio da pressão. Não baixava por nada. Até que. Então, é que eu fui ajudar minha filha. Então, voltando. Até que depois de umas 2 horas, mais ou menos, a pressão ela deu uma baixadinha. De 22/18, ela caiu para 16/10. Aí o médico me liberou e falou assim, e me deu encaminhamento para mim no oftalmo para ver a questão da visão. E aí, quando eu cheguei lá no hospital aqui de Guarulhos, que é o Padre Bento, que tem oftalmologia, a pressão subiu para 20/10. Ela tava 16, ela subiu. Aí a enfermeira falou: Eu não posso dilatar suas vistas com a pressão tão alta desse jeito. Me mandou pro clínico. E aí aplicaram o remédio na veia, aplicaram o remédio para conseguir urinar, mandaram beber água. Só que eu não conseguia fazer muito xixi. Só que naquele momento eu não imaginei que meu rim estava afetado já, sabe? Não passou pela minha cabeça. Eu não conseguia fazer xixi, a pressão também ela não baixava, porque eu tinha que fazer xixi para que a pressão fosse abaixando. Eles aplicaram um monte de medicamento, remédio da pressão debaixo da língua, engole. E na minha cabeça não pensou. Eu ia no banheiro fazer um pingo de xixi, mas na minha cabeça não passou o rim. Aí até que a pressão deu uma baixadinha, eu acho que ela caiu para 19. Aí o médico falou, ó, já fiz tudo o que podia fazer, não tem mais o que fazer, eu já te dei todo tipo de medicamento. Talvez você esteja nervosa, que a sua pressão esteja assim. Então, eu vou te liberar para casa. Mas também, nem o médico imaginou, tipo, vou fazer um exame de sangue para averiguar o rim dela também. Não. Eu fui para casa, esperar a pressão baixar. E aí, uma semana depois, a pressão baixou e eu voltei lá no oftalmo. E aí, o oftalmo falou que meu olho tinha tido hemorragia, sabe? Tinha dado hemorragia lá dentro do olho. E pela medicina eles não sabiam o que fazer, então não tinha possibilidade da minha visão voltar. Só que para Deus nada é impossível, né, gente? Para Deus nada é impossível. E aí eles falaram, volta para casa, depois de umas 2 semanas você retorna para que a gente averigue junto o que pode fazer. Aí eu voltei, ainda estava sem visão. Eles dilataram de novo, continuava com hemorragia, com um monte de coisa lá. E aí eles chegaram à conclusão, vamos ter que dar uma injeção no seu olho, mas só que não é 100% a garantia que sua visão vai voltar. Só que aí naquele momento eu me apeguei muito a Deus. Naquela época eu não era muito firme, sabe, na graça. Eu me apeguei muito a Deus, fiz muito propósito que eu acabei não demorando muito para cumprir, mas sempre Deus vem te cobrar quando você faz um propósito. Faça a proposta sabendo que você vai cumprir. Que se você fazer e não cumprir, Deus vai vir te cobrar. Fiz o propósito. E aí, mais ou menos um mês depois, ali em um simples instante, a minha visão limpou e eu voltei a enxergar. Não precisou ter intervenção médica, até porque eles nem sabiam o que eles iam fazer. Não precisou tomar injeção no olho. A visão simplesmente voltou. Deus colocou a mão de misericórdia e a minha visão voltou. Em outubro, a visão voltou. Glória a Deus. E aí, só que a minha vida caiu, sabe? Eu passava muito mal, eu não conseguia comer, eu perdi muito peso, eu não urinava direito, eu continuei não imaginando o que era. Enfim, em janeiro, em janeiro de 2023, minha mãe me chamou.
para ir congregar com ela. Eu fui, Deus falou muito com a minha alma. Em março de 2023, Deus me chamou nas águas, me batizei, foi a melhor coisa que eu fiz. E em abril de 2023, eu fui diagnosticada com insuficiência renal. Escutei muito, cadê seu Deus? Você se batizou e é isso que você ganha. E foi muita gente falando muito isso, mas em nenhum momento eu neguei o nome de Deus. Deus permitiu eu passar por muita coisa. Ele permitiu, mas ele estava lá em todos os momentos, em todas as situações, segurando na minha mão. Mas depois eu conto mais o restante do testemunho, porque é muita coisa boa, muita. É muito testemunho que edifica muito. Às vezes, quando eu tô passando pela prova, até eu mesmo reconto meu testemunho, porque eu falo, se Deus estava comigo naquele momento todo, por que ele não vai estar aqui agora? Então, gente, se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva, por favor, ajuda a irmã da fé de vocês, tá bom? Beijos, fique com Deus.